Olá e sejam bem-vindos a mais histórias do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais, e comente a sua opinião das histórias. 13 anos de idade no Halloween? Sem doces para você. Isso tudo aconteceu há cerca de 20 anos, então estou um pouco confuso com alguns detalhes. Eu, na época com 13 anos, e meu irmão, na época com 10 anos, estávamos pedindo doces ou travessuras pelo nosso bairro no Halloween com nosso pai, na época com 34 anos. Crescemos em uma área pequena onde quase todo mundo se conhece. Chegamos a uma casa no final da nossa rua que nunca tínhamos visitado antes e o pai nos encoraja a ir até lá e pedir doces, porque eu e meu irmão éramos um pouco tímidos quando se tratava de pessoas que não conhecíamos. Saímos do carro e batemos na porta e uma senhora idosa atende e nos convida para entrar e pegar doces. Ela enche a sacola do meu irmão com doces, mas quando chega a minha vez ela diz não, porque inicialmente ela assumiu que eu era o pai do meu irmão. Para contextualizar, eu sempre fui muito alto para a minha idade, tinha mais de 1,80 metros quando fiz 13 anos, então era mais alto que a maioria dos adultos. Além disso, estava vestido como Jason Voorhees, então ela não podia ver meu rosto por causa da máscara. Então, meu irmão a corrigiu e disse não, ele é meu irmão. Ela então pergunta quantos anos ele tem, meu irmão responde e ela diz, bem, ainda é muito velho para estar pedindo doces ou travessuras, então não vou dar nada para ele. Em seguida, ela foi para o próximo cômodo. Pensamos que ela estava brincando, porque não achávamos que alguém poderia ser tão rude, então ficamos lá parados por um bom minuto ou dois até percebermos que ela não estava brincando, ela não me daria nada. Então, saímos da casa, entramos no carro e fomos embora. Quando contamos ao nosso pai o que aconteceu, ele ficou furioso, mas continuamos a noite, mesmo que eu estivesse bastante desanimado naquele ponto, então apenas fomos às casas de amigos e familiares. Sei que não é tão ruim quanto a maioria das histórias deste sub, mas isso meio que estragou o Halloween para mim por alguns anos. Ainda saía até os 16 anos, mas sempre fui apenas às casas das minhas avós e de alguns amigos da família, porque tinha medo que alguém me repreendesse por ser muito velho para sair no Halloween. Quanto à senhora idosa, nada aconteceu depois disso. Claro que doeu e quebrou meu espírito de Halloween, mas realmente não achamos que valia a pena fazer um escândalo por isso. Ainda moro nessa área, mas não faço ideia do que aconteceu com ela, já se passaram décadas, então ela pode ter morrido, pelo que eu sei. Então, essa é a história de como uma senhora idosa arruinou o Halloween para mim quando era criança. Nunca é o que invadir a noite das meninas, especialmente depois da meia-noite. Ontem à noite fui à casa da minha amiga para celebrar meu aniversário de 50 anos com nosso pequeno e muito unido grupo de amigas que estudaram juntas, então nos conhecemos há mais de 35 anos. Devido às vidas ocupadas, filhos e compromissos, só conseguimos nos encontrar talvez 2 vezes por ano, então esse tempo é realmente precioso para nós. Essas meninas são como minhas irmãs e nós aguardamos ansiosamente essas noites por muito tempo, já que sempre demoram para serem agendadas. A anfitriã tem uma amiga intitulada que vou chamar de JJ. Essa amiga está na casa dos 50 anos, então ser jovem não é desculpa para nenhum de seu comportamento. Ela é ignorante em relação a sinais sociais e gosta de se convidar para todos os lugares ou simplesmente aparecer, seja convidada ou não. Para contextualizar, eu a conheci uma vez, mas nenhuma das outras do grupo a conheceu. Eu poderia contar 1 milhão de histórias sobre como essa mulher não tem limites, mas vou focar na noite passada por enquanto. Sabendo como ela é, e tendo tido repetidas conversas sobre limites com essa mulher, a anfitriã fez questão de deixar claro que estaria ocupada com suas amigas e ignorou todas as dicas flagrantes que JJ deu querendo vir. Ela também disse que, depois que saíssemos, iria dirigir até a casa do novo namorado para passar a noite. Tivemos uma ótima noite de reencontro, mas percebemos que o telefone da anfitriã estava sendo inundado de chamadas da JJ, todas ignoradas. Assim como as múltiplas mensagens de texto. O telefone dela estava na mesa, no silencioso, à nossa frente, e fizemos comentários sobre por que ela estava ligando sabendo que a anfitriã estava ocupada? Nossas noites geralmente duram até cerca de 2 da manhã, mas por algum motivo tanto eu quanto uma das outras meninas fomos embora à meia-noite, deixando apenas uma de nossas outras amigas com a anfitriã. Como não se encontravam sozinhas há algum tempo,
começaram a ter uma conversa profunda. Então, por volta das 12h30, elas levam um susto com um alto "ei" vindo da porta. E lá está JJ, que então se convida para entrar e começa a dominar a conversa falando sobre seu namorado de longa distância de 8 anos, enquanto a anfitriã e a outra amiga apenas ficam lá sem saber o que fazer ou dizer. Eventualmente, minha outra amiga apenas foi embora e, apesar da anfitriã fazer repetidas tentativas sutis de pedir para ela ir embora, JJ ficou mais 2 horas, tornando muito tarde para minha amiga dirigir até o namorado, pois estava muito cansada. Eu queria muito ter ficado e presenciado isso, pois definitivamente teria confrontado ela. Quem, em sã consciência, acha ok invadir uma reunião de amigos com pessoas que nunca conheceu? Depois da meia-noite, sabendo que sua amiga queria ir ver o namorado? Sério, não esperava estar escrevendo sobre isso no Reddit na minha idade. Minha irmã não me ajuda com meu pai idoso e depois me manipula. Meu pai, que é idoso e tem problemas de saúde, tem precisado de ajuda nos últimos 6 meses mais ou menos, já que seus problemas de saúde aumentaram. Eu basicamente me tornei uma cuidadora em tempo integral para ele. Mudei-me temporariamente para morar com ele e coloquei minha vida em pausa para estar aqui e atender às suas necessidades. Tive problemas com ele no passado, pois ele pode ter traços narcisistas e, às vezes, foi muito depreciativo comigo. Em outros momentos, ele parece agradecido. Minha irmã mais velha, 33, mora a cerca de 20 minutos de distância. De vez em quando ela cozinha uma refeição para ele ou me pergunta se preciso que ela faça algum recado, mas na maior parte do tempo, ela vem aos domingos e vamos para um brunch e ela passa a maior parte do tempo com meu pai. Na semana passada, tivemos um problema no porão com uma praga, mosca, que não estava viva, mas havia centenas delas pelo chão. Na sexta-feira, tive que ligar para várias empresas de controle de pragas, obter orçamentos, ver se alguém poderia fazer o trabalho no mesmo dia. Finalmente consegui falar com alguém que veio naquela noite e me disse que poderia pulverizar se necessário para novos insetos, mas eu teria que limpar esses. Na sexta-feira à noite, aspirei o chão, limpei tudo, mas havia alguns em áreas de difícil acesso para o aspirador que pensei em pedir ajuda à minha irmã. Pedi a ela para fazer isso no domingo quando viesse. Ela disse que iria encontrar os amigos no domingo, mas poderia vir de manhã para ajudar. Eu disse a ela que pensava que mover a mesa para chegar aos insetos poderia exigir ajuda, mas também que eu preciso de uma pausa porque estou lidando com isso desde sexta-feira e gostaria que ela ajudasse. Ela respondeu dizendo que eu não deveria ter que fazer tudo sozinha. Avançando para hoje, ela me disse que estaria aqui entre 10h30 e 11h. Às 9h50, saí para pegar um café e fazer um recado. Às 10h ela me liga e diz que está aqui e pergunta onde estou. Eu disse que ela chegou cedo e que estou pegando um café, mas ela pode começar. Então ela respondeu dizendo: não, vou esperar você, já que disse que precisava de ajuda para mover a mesa. Eu disse a ela que não havia motivo para esperar e que ela poderia começar a limpar e, se precisasse da minha ajuda quando voltasse, eu poderia ajudar. Ela então disse em resposta: então você me chamou aqui porque simplesmente não quer fazer isso? Eu fiquei muito irritada. Eu disse: estou lidando com isso por horas desde sexta-feira. Ela então me manipulou dizendo que não falaria comigo se eu elevasse a voz, o que eu não fiz, estava reagindo às informações falsas que ela acabará de dizer, e desligou. Voltei para casa e a encontrei lá conversando com meu pai. Eu disse a ela que ela estava totalmente fora da linha comigo no telefone. Ela então fingiu estar calma e como se não tivesse dito nada de rude no telefone na frente do meu pai. O problema é que meu pai tem muito medo dela e de perder o relacionamento com ela, porque ela se afastou dele no passado quando ele foi rude, então ele basicamente tentou me dizer várias vezes que eu estava errada, e não disse a ela nenhuma vez que ela deveria estar ajudando, mesmo sabendo que ela não ajuda. Ela começou a gritar comigo no topo dos pulmões para eu calar a boca e parar de elevar minha voz, embora eu não estivesse, e ele basicamente ficou lá e deixou acontecer, e então quando eu respondi, ele me disse para me acalmar e ficar quieta. Estou absolutamente furiosa agora. Sinto-me completamente desrespeitada por ambos, faço a maior parte do trabalho e não recebo crédito algum.
Ela vem de vez em quando e quando realmente peço para ela fazer algo, isso acontece. Meu pai tem muito medo de criar problemas com ela, então basicamente me deixa levar a culpa quando ela age assim e ele age como se eu estivesse errada. A parte louca é que, quando ela for embora daqui a pouco, ele basicamente vai esperar que eu faça as refeições dele e faça tudo por ele e estou me sentindo tão desrespeitada que não sinto que quero fazer nada disso. Vizinha do inferno. Pouco depois de comprarmos nossa primeira casa, fui até a casa ao lado para conhecer a esposa que morava do outro lado da rua. Eu já tinha conhecido os filhos dela, pois ela os enviou para brincar na nossa casa enquanto estávamos desempacotando. Eu deveria ter percebido ali que isso não iria ser bom, e estava animada que ela tinha filhos da mesma idade dos meus. Tive meu primeiro filho um mês depois de completar 18 anos. Por anos foi difícil para mim encontrar amigas mães. As mulheres com quem eu queria ser amiga me viam como uma criança e as mães da minha idade estavam mais interessadas em largar os filhos e ir para festas. Pensei que talvez tivesse finalmente encontrado a oportunidade perfeita para uma ótima amizade com uma mãe, e ela morava logo do outro lado da rua. Fui até lá e me apresentei para ela. Começamos a conversar e ela me disse que era aniversário de casamento dela e do marido. Perguntei se eles tinham planos e ela disse: "Bem, na verdade eu queria te pedir um favor e ver se você poderia cuidar das crianças enquanto saímos para um encontro." Fiquei um pouco surpresa. Ela não me conhecia. Eu sou meio paranoica em deixar meus filhos com qualquer um, mas então pensei que essa pobre mulher deve estar desesperada, e já que era o aniversário de casamento dela, concordei em fazer isso. Meus filhos tinham 10 meses e 6 anos na época e ela tinha filhos de 1, 3 e 5 anos. Cuidar dos filhos dela além dos meus foi definitivamente uma tarefa árdua, mas consegui e fiquei feliz em proporcionar a eles uma noite de encontro. Acabei conseguindo um emprego em um posto de gasolina que funcionava em horários opostos aos do meu marido. Meu marido trabalhava no segundo turno, chegava em casa por volta da 1 da manhã, ficava acordado até às 6 da manhã porque não conseguia simplesmente dormir, e depois dormia até meia hora antes de ter que sair novamente. Para fazer isso funcionar, eu abria o posto de gasolina nas primeiras horas da manhã, trabalhava de 4 a 6 horas por dia durante a semana e a cada 2 fins de semana. Eu mantinha meus filhos acordados até às 9 para que dormissem até eu chegar em casa. Eu estava trabalhando meio período, 32 horas por semana, mas também cuidando de tudo até o fim de semana, quando podia contar com a ajuda do meu marido. Dizer que eu estava exausta é pouco. Aqui começa a parte realmente folgada da história. Minha vizinha começou a observar quando eu chegava em casa e mandava seus filhos, crianças muito pequenas, para a minha casa para perguntar se podiam brincar lá. Naquelas idades eu tinha que supervisioná-los constantemente. Os filhos dela também não tinham limites e nem educação. Eu poderia desculpar dizendo que eram pequenos, mas até o que tinha quase a idade da minha filha era ruim. Eles comiam todos os lanches dos meus filhos, faziam uma bagunça na minha casa e quando eu dizia que era hora de arrumar, simplesmente saíam pela porta. Por causa disso comecei a dizer não quando vinham. Depois de dizer não consistentemente, quando chegou o sábado à noite, minha vizinha e o marido vieram dizer oi para meu marido e eu. Estávamos conversando talvez por um minuto quando minha vizinha me disse: "Você realmente precisa cuidar dos meus filhos, você não tem ideia do quão difícil é." Desculpe. Eu disse a ela que sei como é difícil. Eu disse a ela que me tornei mãe apenas 5 meses depois de me formar no ensino médio e ela teve o primeiro filho na idade em que tive o último. Eu disse a ela que estava trabalhando 32 horas por semana acordando às 3 da manhã. Ela me interrompeu ali dizendo que ir trabalhar era um descanso. Ela era uma mãe que ficava em casa, mas se realmente sentia assim, também poderia conseguir um emprego no horário oposto ao do marido, que trabalhava das 9 às 17 horas. Ela também tinha a ajuda dele durante toda a semana depois do trabalho. Eu disse a ela que, na situação em que eu estava, ser uma mãe que fica em casa seria mais fácil. Eu ainda estava fazendo todo o trabalho que fazia quando ficava em casa, mas depois tinha que ir trabalhar. Ela distorceu isso como se eu estivesse dizendo que ser uma mãe que fica em casa é fácil, não é? Eu já tinha passado por alguns anos ficando em casa, não foi o que eu disse. E ela me chamou de julgadora e saiu pisando duro, dizendo que eu simplesmente não entendia. Tenho muitas mais histórias envolvendo ela, infelizmente. Essa mulher fez da minha vida um inferno pelos 5 anos que moramos ao lado dela.
Esta é provavelmente a história mais leve de todas, mas achei que se encaixava perfeitamente. O pior é que se ela tivesse mostrado qualquer interesse em querer ser minha amiga, em vez de apenas alguém que queria usar, eu provavelmente teria ajudado ela, mesmo que isso me prejudicasse. Ela também conseguiu se infiltrar novamente para me usar como babá e de várias outras formas, mas essas são histórias para outra hora. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de comentar sua opinião e se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima!